Hoje, a gente vai mergulhar num tema que é absolutamente crucial. Vamos explorar os recortes e insights da obra Pai de Coração Inteiro, do diácono Valdinei dos Santos. Olha, o foco aqui é a importância da maturidade emocional de um pai no meio da loucura que é a vida familiar moderna. Porque, vamos ser sinceros, acompanhar as demandas de uma família hoje em dia exige muito, mas muito mais do que apenas ser um provedor material, sabe? Exige, na verdade, um alicerce emocional bem firme para construir laços que realmente durem para a vida toda. Dá uma olhada no nosso roteiro de hoje. A gente vai passar rápido pelo desafio da paternidade, depois vamos definir o que é essa maturidade, aí a gente compara as reações imaturas e maduras, entende o efeito de modelagem nas crianças, conecta isso tudo com firmeza, ternura e santidade e fecha com algumas reflexões para o crescimento prático. Bora lá? Seção 1. O desafio da paternidade. Navegando pelas pressões modernas. A gente sabe que vivemos numa sociedade marcada por pressões emocionais enormes, né? É uma sobrecarga diária que beira o absurdo. E diante desse cenário, formar pais emocionalmente maduros não é luxo de jeito nenhum. É, na verdade, uma das necessidades mais urgentes que a gente tem para conseguir proteger e educar os filhos de verdade. Pensa comigo, quando a base de uma casa é sólida, não importa a tempestade que cai lá fora. A casa simplesmente não cai. Passando agora para a seção 2. Definindo a maturidade, além do controle de impulsos. O que é maturidade emocional, afinal? Muita gente acha que é só aquela habilidade de engolir o choro ou segurar a raiva. Mas o buraco é mais embaixo. É a capacidade de reconhecer, compreender, expressar e principalmente administrar as emoções de um jeito adequado, especialmente quando tudo dá errado. Não quer dizer que você nunca vai se frustrar, imagina, mas significa não agir por puro impulso, evitando guardar aqueles ressentimentos que vão corroendo a relação familiar aos pouquinhos. E essa capacidade é testada todo santo dia. Não é teoria, não. A gente está falando daquelas situações bem reais. O momento tenso de corrigir uma criança, uma crise no casamento, o estresse do trabalho batendo na porta, ou até, sabe aquela dor aguda, universal, de pisar descalço num brinquedo de montar esquecido no meio da sala? Pois é. Reconhecer que esses pequenos e grandes momentos de tensão são o seu verdadeiro campo de treinamento para administrar as emoções, esse é o primeiro passo para o sucesso. E isso nos leva à seção 3. Reações imaturas versus maduras. Um espelho para os pais. Olha, nessas horas de estresse, a gente tem basicamente dois caminhos. O caminho imaturo, que é super reativo, acaba quase sempre em agressividade, isolamento ou naquela manipulação emocional que a gente conhece. E essas atitudes, inevitavelmente, deixam feridas duradouras nas crianças. Em contrapartida, a reação madura busca o equilíbrio emocional, a compreensão e uma escuta que valoriza quem a criança é. Enquanto o primeiro caminho afasta, o segundo constrói uma ponte de confiança inquebrável. Mas como isso funciona na prática? A abordagem de um pai maduro passa por reconhecer o que ele está sentindo, claro, mas sem usar os filhos como válvula de escape. O segredo é achar aquele ponto de equilíbrio entre ser firme, mas sem virar um ditador, e ser terno, mas sem deixar a criança fazer tudo o que quer. Vou te dar um exemplo real. Imagina que você está exausto e seu filho derruba um copão de suco no tapete. A reação instintiva pode ser o grito, mas o pai maduro respira fundo, abaixa na altura da criança e diz: "Olha, eu perdi a minha paciência, estava errado em gritar com você, me perdoa." Isso é corrigir com amor, isso ensina muito mais do que 1000 sermões. Certo, vamos para a seção 4. O efeito de modelagem moldando a próxima geração. Não é só achismo, tá? A psicologia mostra uma relação fascinante aqui. O equilíbrio emocional de um pai impacta positivamente não só o desenvolvimento emocional, mas também o sucesso social e até as notas na escola das crianças. É uma reação em cadeia. A estabilidade em casa reverbera em absolutamente todas as áreas da vida do seu filho. A verdade nua e crua é esta: o seu jeito de lidar com a frustração vira a cartilha exata deles. Pais que estão presentes e são emocionalmente coerentes criam um ambiente tão seguro que a criança simplesmente não tem medo de crescer. Ela não tem medo de errar nem de aprender. O equilíbrio passa a ser o idioma natural daquela casa. O que nos traz a seção 5. Firmeza, ternura, santidade. A conexão espiritual. Toda essa gestão emocional ganha um peso e um significado ainda maior quando a gente leva isso para as virtudes cristãs. O Catecismo da Igreja Católica diz algo muito profundo. Os pais são os primeiros responsáveis pela educação dos filhos. E olha, para cumprir isso, não basta só ensinar a doutrina, não. Exige-se presença constante, escuta ativa, uma paciência gigante e o equilíbrio contínuo entre a tal da firmeza e da ternura.
Sobre essa perspectiva, a maturidade emocional deixa de ser só um truque de psicologia e passa a ser uma virtude essencial da vida interior. Um pai é chamado a refletir o próprio amor de Deus Pai, aquele amor que sustenta na hora da dificuldade, que corrige a rota quando necessário, mas que, acima de tudo, nunca desiste. Tem uma inspiração bíblica lá em Efésios que resume tudo. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos muito amados e vivei no amor. Amar com todo esse equilíbrio numa situação estressante não é instintivo, requer graça. É o resultado de um coração que se deixou transformar, moldando o caráter a cada novo desafio. E assim chegamos à seção 6, Reflexões para o Crescimento, uma auditoria interior. Agora é hora de dar uma desacelerada e fazer uma auditoria na nossa própria vida. Pensa um pouco. Como reajo quando sou contrariado pelos meus filhos? Nos conflitos diários, a minha resposta imediata é sempre no grito e na força? Ou é uma correção guiada por um amor firme, porém calmo e lúcido? Segunda pergunta para a gente ser bem honesto. Existe em mim a capacidade real de olhar para dentro, entender o que eu sinto e expressar isso de forma saudável? Ou será que eu acabo transferindo a carga e a culpa para os pequenos que estão ali só observando como os adultos reagem? Terceira reflexão: que imagem de pai eu trago da minha própria infância e como isso bate em mim hoje? A gente herda muita coisa. E reconhecer a imagem paterna que recebemos é o único caminho seguro para repetir o que foi excelente e, ao mesmo tempo, curar os comportamentos que hoje não servem mais. E talvez a pergunta mais desafiadora de todas: eu tenho buscado crescer como homem, como marido e como pai, ou o conforto da estagnação emocional tomou conta? A verdade é que o desenvolvimento interno e nos relacionamentos não tem linha de chegada, pessoal. É uma construção verdadeiramente diária. Para dar aquele suporte nessa busca contínua, os textos oferecem uma ferramenta muito prática: a oração do Pai em crescimento. É uma âncora espiritual para buscar a serenidade e a graça necessárias para enfrentar com sabedoria as situações do dia a dia. Essa oração finaliza com um lembrete poderoso: ajuda-me a crescer em maturidade emocional e a amar meus filhos com firmeza e ternura. Ser um pai de coração inteiro é cultivar esse coração equilibrado e generoso. Então, a provocação que fica hoje é essa: existe em você a verdadeira disposição para olhar para as próprias emoções e permitir que o seu coração seja transformado, tornando-se a rocha segura que as suas próximas gerações tanto precisam? Fica aí a reflexão. Um grande abraço e até a próxima.